dar boa noite a todo mundo aí, agradecer pela presença, né? Não é fácil, né? Numa quinta-feira chuvosa dessa, friozinho, bom para a gente estar dormindo, mas o pessoal está interessado em estudar. Queria agradecer ao Dr. Daniel mais uma vez aí por estar apoiando esse projeto nosso de levar a educação aí para os colegas médicos, para os estudantes aí que estão presentes, para as equipes, né, para a equipe de enfermagem também que está presente. Eu acho que informação e passar informação e passar educação acho que é a chave para a gente mudar algumas coisas aí na nossa rotina no dia a dia, né? Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Assim, é o que eu sempre falo, eu tenho o prazer de ser seu amigo e de ter você como colega. Eu tenho uma admiração enorme por você, você sabe disso, né? E para mim é um prazer ter você mais uma noite aqui com a gente, tá? Boa noite a todos, boa noite, Antônio. Eu que agradeço, o prazer é meu. Conte comigo aí sempre que você precisar. Vamos falar de um outro tema importante aqui no dia a dia, não só do nefrologista, mas do clínico, do emergencista, do clínico. Então, vou compartilhar a tela aqui, Antônio, novamente. Beleza, por favor, Dani, boa aula para todos. Qualquer dúvida, levanta a mão, no final a gente faz uma discussão, tá bom? Um abraço, obrigado, gente. Tá ok o compartilhamento, Antônio? Então, tá branco aqui, Dani. Espera aí. Deu algum problema, espera aí. É agora? Agora sim, só isso. Colocar para aumentar a tela, por favor, Dani. Aumentei aqui, não aumentou para vocês? Não, tá aparecendo a tela do Não. PowerPoint. Então, espera aí. E agora? Agora perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. A gente vai falar hoje de um tema que é a doença renal crônica, como eu disse, muito importante no dia a dia de todos nós médicos. Vamos tentar expor os pontos mais práticos aqui, fazer uma discussão no final sobre o que for mais importante. Então, vamos começar com o caso clínico. Paciente do sexo masculino, negro, 60 anos, hipertenso há 20 anos, em uso irregular dos antihipertensivos, apresentando, no último mês, quadro de astenia, hiporexia, perda ponderal, náuseas e edema de membros inferiores. Há um dia, familiares relatam início de confusão mental, sonolência, tremores de extremidades, dispneia e vômitos frequentes. Da entrada na unidade de emergência, sonolento e confuso, em Glasgow 13, hipertenso, com a pressão arterial de 190 por 100, taquipneico, com esforço respiratório e estertores crepitantes na metade inferior bilateralmente. Além disso, com edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4. Foi coletado exames na urgência, e o paciente tinha uma anemia significativa, com HB de 8, um hematócrito de 24, tinha uma creatinina de 6,2 e uma ureia de 240, um sódio de 130, um potássio de 6,2, um pH de 7,1 com bicarbonato de 15, a gasometria era venosa, não era arterial. Na radiografia, tinha opacidades bilaterais, perihilares e cefalização de fluxo. E foi feito, tinha ultrassom disponível, foi feito ultrassom e foi evidenciado rins de dimensões reduzidas com perda da diferenciação córtico-medular. Então, vamos lá, pessoal. Diagnóstico sindrômico. Eu penso em quê, nesse caso? Alguém? Doença renal crônica.
Doença renal crônica, por que não aguda? Anemia secundária. O próprio quadro clínico é muito sugestivo. Acho que essa voz aí foi do Felipe? Acho que foi o Felipe, né, que falou? É isso mesmo, Felipe. O próprio quadro clínico é muito sugestivo, a história, o paciente hipertenso de longa data, com uma história mais arrastada, e aí no exame chama atenção uma anemia significativa, que eu não espero num quadro agudo. Além disso, um ultrassom com rins de dimensões reduzidas, com perda de diferenciação córtico-medular. Então, anamnese sugestiva, com a história, com a HMA sugestiva de um quadro crônico, a história pregressa e nos exames complementares a anemia e o achado ultrassonográfico. Então, com certeza, eu penso aí em um quadro de doença renal crônica. E etiológico, lembrando que a doença renal crônica é um diagnóstico sindrômico. Eu tenho uma causa, eu tenho uma etiologia da doença renal crônica. Esse caso aqui eu penso em quê? Alguém? Voltando aqui na história, o paciente tinha hipertensão diagnosticada há 20 anos com uso irregular de antihipertensivos. Então, até que prove o contrário, a etiologia aqui deve ser uma nefroesclerose hipertensiva. Então, a hipertensão arterial de longa data, mal controlada, com lesões de órgão-alvo. Né? Então, do mesmo jeito que causa lesão na retina, no coração, causa também lesão nos rins. E aí é uma importante causa de doença renal crônica. E nesse caso aqui, qual que seria a conduta? Então, o paciente está com sintomas francos aí de doença renal crônica, que a gente chama de síndrome urêmica, tem uma azotemia significativa, ou seja, ureia e creatinina estão bem aumentadas, tem hipercalemia, acidose metabólica, tem sinais no exame físico e no raio-x de tórax de hipervolemia. Qual que é a conduta? Alguém? Então, depois nós vamos voltar nesse caso aqui, para a gente tentar responder qual que é a conduta mais adequada para esse caso. Vamos começar? A nossa agenda é definir a doença renal crônica, falar um pouco da epidemiologia, da importância dessa doença, classificar, diagnosticar e tratar. Então, a doença renal crônica, ela pode ser classificada, pode ser definida, melhor dizendo, como uma lesão renal ou redução da taxa de filtração glomerular por, no mínimo, 3 meses, com repercussão na saúde do indivíduo, constituindo um sério problema de saúde pública e de elevada morbimortalidade. Então, a gente está falando de uma doença que ou causa lesão renal, ou redução da taxa de filtração glomerular, não é uma doença aguda, então tem que ser pelo menos 3 meses de duração, e não é uma doença qualquer, é uma doença que tem um impacto significativo na vida do indivíduo, aumenta a mortalidade, ou seja, diminui a expectativa de vida do paciente e piora em muito a qualidade de vida do mesmo. Quando eu falo em lesão renal, eu posso ter, mais comumente, a albuminúria, né? Então, a perda de albumina na urina, a hematúria glomerular, então aqui a hematúria, nesse conceito de lesão renal da doença renal crônica, tem que ser glomerular, não pode ser uma hematúria de outra causa, como infecção urinária, nefrolitíase, então tem que ter uma hematúria de causa glomerular. E normalmente a gente faz a diferenciação pela história, por outros achados, ou pela presença de dismorfismo eritrocitário urinário, que sugere bastante a origem dessa hematúria seja glomerular. Além disso, alterações na função tubular, então eu tenho cilindros
granulosos persistentes, eu tenho uma glicosúria em paciente que não é diabético, que não usa nenhuma droga que causa glicosúria, como a dapaglifosina. Eu tenho uma alteração radiológica, eu faço ultrassom e o paciente é rim único, ou porque já é um doador renal, ou porque nasceu com um rim só, ou porque, por algum motivo, ele perdeu a função daquele rim e o rim atrofiou. Então, ele tem um rim único funcional, que a gente chama. Uma alteração histológica, eu fiz uma biópsia renal, ele tem uma fibrose intersticial avançada, um achado histopatológico, ou ele já recebeu um transplante renal, é transplantado. Uma desses tópicos caracteriza a lesão renal, pelo menos um deles. E quando eu falo em redução de taxa de filtração glomerular, como critério isolado para a doença renal crônica, ela não pode estar pouco reduzida, ela tem que estar reduzida para menos de 60 ml por minuto. Então, esse é o conceito da doença renal crônica que todos nós temos que ter em mente. E como que eu estimo a taxa de filtração glomerular? Então, pessoal, na prática, todos nós sabemos que a gente usa a creatinina sérica como grande marcador de função renal. A gente usa a ureia também, mas o mais importante é, de longe, a creatinina. A gente sabe que não é o marcador ideal. O marcador de função renal ideal, ele deveria ser livremente filtrado, ele não deveria ser nem reabsorvido, nem secretado. Ou seja, ele deveria ser inerte aos túbulos. A creatinina, ela é livremente filtrada, ela não é reabsorvida, mas ela é secretada. Então, ela deixa de ser um marcador ideal. Tem outros marcadores uns que a gente usa e outros que a gente não usa na prática. A cistatina C é um marcador discretamente melhor do que a creatinina, que a gente não usa no dia a dia, mas o nefrologista volta e meia em ambulatório lança mão da cistatina C em alguns casos para estimar a taxa de filtração glomerular. Outros marcadores, por exemplo, a inulina, é um marcador que a gente não usa na prática, é mais usado em pesquisa clínica, mas que é uma substância, teoricamente, aí, ideal para eu estimar a taxa de filtração glomerular, mais do que a creatinina e a cistatina C. A creatinina, ela sofre diversas influências, além de apenas a função renal propriamente dita. Então, idade, sexo, raça, ingesta de proteína, quantidade de massa muscular que o indivíduo possui. Então, tem várias situações que aumentam ou diminuem a creatinina. Hoje em dia, a gente raramente mede o clearance de creatinina em urina de 24 horas. Na imensa maioria das vezes, a gente estima a taxa de filtração glomerular através de fórmulas, apenas com a creatinina sérica como exame complementar. Então, temos as fórmulas Crocroft-Gault, MDRD e CKD-EPI. Hoje, em geral, a gente usa a CKD-EPI. Aqui, nessa foto, eu tenho a fórmula de CKD-EPI antiga, antes de 2021, que usava a raça também. Então, além da creatinina, usava a idade, o sexo e a raça. A partir de 2021, a gente teve uma modificação nessa fórmula e a gente não usa mais a raça. Então, a gente usa o valor de creatinina sérica em miligramas por decilitro, que é a unidade usual. A gente usa a idade em anos, o sexo, e aí a gente tem a taxa de filtração glomerular estimada. Hoje é a fórmula de escolha, é a fórmula que a diretriz internacional aí da nefrologia, que é o CADIGO, sugere para estimar a taxa de filtração glomerular. A gente avalia também como lesão aqui a albuminúria,
e raramente a gente dosa a proteinúria de 24 horas, então a coleta de urina de 24 horas e dosagem de proteinúria. A gente, via de regra, a gente coleta uma amostra de urina, como se fosse uma amostra de urina rotina, e aí nessa amostra a gente dosa a albuminúria e a creatinina e faz a relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Essa é a primeira escolha para avaliação. A gente pode também dosar a proteína a creatinina nessa mesma amostra. E, em último caso, em alguns casos específicos, a gente dosa realmente, faz a coleta de urina de 24 horas e dosa a proteinúria de 24 horas. Lembrando que é um exame bem factível de erro de coleta, o que compromete a sua análise. Falando um pouco de epidemiologia, a gente está falando, pessoal, de uma doença que 10% da população mundial, em média, tem algum grau de doença renal crônica. Então, 1 a cada 10 pessoas vão ter doença renal crônica em algum estágio. Ela pode afetar todas as idades e raças, mas ela é mais comum com a idade. Então, a prevalência mundial geral aqui de 2014 foi em torno de 10%, mas quando eu pego indivíduos acima de 75 anos, metade, 50%, vai ter algum grau de doença renal crônica. 1 a cada 5 homens, 1 a cada 4 mulheres, já com idade aí entre 65 e 74 anos, tem algum grau de doença renal crônica. Então, mulher, discretamente mais comum, mais prevalente, quanto maior a idade, mais prevalente, chegando aí a metade acima de 75 anos. Então, a gente não está falando de uma doença rara, né? Isso, a gente está falando de uma doença muito comum. Outros dados aqui de prevalência, essa prevalência mundial pode chegar em 13,4% de média. No Brasil, não existem estudos populacionais de grande monta, os dados são conflitantes, mas a gente fala que no Brasil existem cerca de 3 a 6 milhões de brasileiros com doença renal crônica. Não estamos falando de doença renal crônica terminal, estágio 5, mas de qualquer grau. E, de acordo com o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 157.357 pacientes no Brasil fazem terapia dialítica, ou hemodiálise ou diálise peritoneal. E qual que é a principal causa de morte nos pacientes com doença renal crônica? De longe, é a doença cardiovascular. Então, o paciente morre de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca. Essas são as principais doenças cardiovasculares que acometem e matam o paciente com doença renal crônica. E por que é tão comum doença cardiovascular no paciente com doença renal crônica? Porque, pessoal, a gente tem os 2 tipos de calcificação vascular muito exuberante nesse paciente. Então, aqui eu tenho a calcificação da íntima do vaso, que é a famosa aterosclerose, porque nesse paciente eu tenho todos esses fatores de risco tradicionais para aterosclerose aumentados em relação à população geral. Então, é o paciente idoso, do sexo masculino, hipertenso, diabético, obeso, dislipidêmico, sedentário, tabagista e com história familiar de doença cardiovascular. Então, o paciente, em grande parte, tem esses fatores de risco tradicionais para aterosclerose, para calcificação de íntima. Então, é um paciente que tem uma alta prevalência aí de aterosclerose. Além disso, eu tenho uma outra calcificação vascular, que é a calcificação da camada média das artérias, que acontece de forma muito específica nesse paciente com doença renal crônica. Não é só nesse paciente que acontece, mas é muito mais comum no paciente com doença renal crônica. Então, eu tenho aqui fatores de risco que a gente chama de fatores de risco não tradicionais,
que é o status inflamatório crônico que esse paciente está exposto, o meio urêmico, os distúrbios do cálcio e do fósforo, um estresse oxidativo aumentado, uma regulação negativa dos fatores que inibem essa calcificação vascular. Então, gente, só para vocês entenderem, eu tenho um vaso obstruído pela aterosclerose e tenho um vaso endurecido, um vaso rígido, um vaso que não distende e contrai com a mesma facilidade. Então, é uma bomba relógio, um vaso obstruído e endurecido. É esse o cenário que o paciente com doença renal crônica tem. A ponto que um estudo clássico aqui, bem antigo, ele compara a mortalidade anual por doença cardiovascular no paciente com estágio final da doença renal crônica, em diálise, com a população geral, ou seja, a população que não tem doença renal crônica. E olha que marcante essa questão. Quando eu comparo um paciente em diálise entre 25 e 34 anos, a mortalidade em um ano dele vai ser a mesma por doença cardiovascular do que um indivíduo entre 75 e 84 anos sem a doença renal. Então, eu estou comparando um jovem com um idoso e a mortalidade é a mesma. Qual é a diferença? A doença renal crônica. Só para vocês terem um impacto da gravidade dessa doença, do risco da doença cardiovascular e óbito desses pacientes. Vamos classificar a doença renal crônica. Então, na classificação, a gente classifica como a etiologia da doença e a presença ou ausência de acometimento sistêmico, o grau de albuminúria e a taxa de filtração glomerular. Então, em relação à presença ou ausência de acometimento sistêmico, só para citar, a doença ela pode ser restrita ao rim, ou seja, primária do rim, ou pode ser uma doença sistêmica que acomete o rim. Então, aí eu dividindo de forma didática aqui os rins de acordo com seus compartimentos. Eu tenho um compartimento glomerular e as doenças glomerulares. Então, o diabetes é uma doença sistêmica que acomete retina, nervos, coração e os rins. Então, é uma doença sistêmica com acometimento renal, não é primária dos rins. Eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença sistêmica que acomete pleura, pele, mucosa, células hematológicas, coração e rins. Então, da mesma forma. E eu tenho também uma glomerulosclerose segmentar e focal, que é causa de síndrome nefrótica, que é primária dos rins. Eu tenho uma doença de lesão mínima, tenho uma nefropatia membranosa, que pode ser acometimento somente renal. Eu tenho doenças tubulointersticiais, desde infecções, doenças autoimunes, sarcoidose, que são causas sistêmicas que acometem os rins, mas eu tenho obstrução urinária, cálculo renal, infecção urinária, que é primária no rim. Da mesma forma, quando eu falo em vascular, eu tenho uma vasculite. Então, a gente pega as duas mais comuns vasculites sistêmicas, como a granulomatose com poliangeite, que é a antiga granulomatose de Wegener, que tem o acometimento pulmonar, seios de face e renal. Então, é uma doença sistêmica com acometimento renal. Eu tenho a poliangeite microscópica, que acomete pulmão e rim, que a gente fala até em síndrome pulmão-rim, da mesma forma. E eu tenho doenças também, como a fibrodisplasia, a displasia fibromuscular, que é causa de hipertensão renovascular e de doença renal crônica, que é restrita ao rim. Eu tenho doenças císticas congênitas, como a doença renal policística do adulto, que é uma causa importante de doença renal crônica, mas ela pode acometer o fígado, o sistema nervoso central, com aneurisma, com malformação arteriovenosa, então ela não é restrita ao rim.
Então, a gente sempre classifica, isso é importante até para a gente fazer investigação de outros órgãos e tratar a doença pensando não só no rim, mas no organismo como um todo. Aqui um censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, quando a gente avalia no Brasil, a principal causa de doença renal crônica ainda é hipertensão arterial, seguida por diabetes. Depois, a gente tem glomerulopatia crônica. Depois, doença renal policística, aqui rins policísticos, e a principal causa é a doença renal policística autossômica dominante, a doença renal policística do adulto. Outras causas aqui, como uropatia obstrutiva, uso crônico de anti-inflamatório, dentre outras causas. E a indefinido é quando eu não tenho a causa da doença renal crônica. No Brasil, a gente tem um perfil diferente dos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, o diabetes já passou a hipertensão como a principal causa de doença renal crônica. E aqui, nos países desenvolvidos, eu tenho menos causas indefinidas, porque o paciente procura assistência médica mais precoce. Quando o paciente já chega nessa situação lá, do caso clínico, por exemplo, se eu fizer uma biópsia renal nele, eu só vejo fibrose. Então, aquele mesmo paciente, se ele não tivesse o histórico de hipertensão, ele poderia de hipertensão de tão longa data, se eu não avaliasse lesão de órgão-alvo, de outros órgãos-alvos da hipertensão, que é importante nessa diferenciação, eu ia ter uma doença de causa indefinida, porque se eu biopsiar ali, eu só vou pegar fibrose. Eu não vou conseguir, na maioria das vezes, dar o diagnóstico da doença primária. Então, essa é uma diferença aí do Brasil com outros países. O grau de albuminúria eu tenho que classificar, e para classificar eu vou ter 3 estágios aqui, A1, A2 e A3. A gente usa o miligrama por grama como medida mais comum nos laboratórios. Então, menor que 30, entre 30 e 300 e maior que 300. Quanto maior o grau de albuminúria, pessoal, maior o risco de evolução da doença. Então, a gente fala, perder proteína é igual perder função renal. Então, quem perde proteína na urina tem risco de evoluir a doença renal crônica de forma mais rápida. Então, quanto menos proteína eu perco, melhor meu prognóstico. Quanto mais proteína eu perco, pior o meu prognóstico. Esse vai ser um alvo do tratamento. Então, eu vou buscar no tratamento reduzir a perda de proteína na urina. E a taxa de filtração glomerular, a classificação pela taxa que vocês conhecem. Então, eu tenho estágio 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5. Quanto menor a taxa de filtração glomerular, maior o estágio, pior é o estágio da doença renal crônica. Lembrar que no estágio 1 e 2 é obrigatório ter lesão renal. Por quê? Porque a taxa de filtração glomerular está maior que 60. Lembra que eu falei que para eu considerar a doença renal crônica, avaliando só a taxa de filtração glomerular, ela tem que estar menor que 60. Se eu tiver menor que 90, mas tiver lesão renal, por aqueles critérios que eu falei, tem doença renal crônica. Se tiver entre 60 e 89 e tiver lesão renal, também tem aqui o estágio 2. Agora, daqui para baixo, mesmo que não tenha critério de lesão, mas na maioria das vezes tem, só pela taxa de filtração glomerular, eu consigo dar o diagnóstico e classificar a doença aqui. E aí, o CADIGO, ele traz esse gráfico em que eu classifico o estágio da doença renal crônica e classifico a albuminúria. Quanto menor a taxa de filtração glomerular e maior a albuminúria, pior o prognóstico. E aí, pessoal, é muito importante que quando a gente fala de prognóstico, a gente vê que, assim, as evoluções dos estágios, elas não acontecem de forma igual. Então, por exemplo, o tempo do paciente evoluir de um estágio 3A para 3B é muito maior do que de evoluir de um estágio 4 para 5. Então, quanto pior a taxa de filtração glomerular, mais rápido piora de um estágio para o outro.
esse é um raciocínio importante da gente ter. Como que a gente diagnostica, pessoal? A gente precisa, com a anamnese bem feita e o exame físico, a gente diagnostica suspeita do diagnóstico de doença renal crônica e a gente confirma com os exames complementares. Então, história de hipertensão, de diabetes, lesão de outros órgãos-alvo da hipertensão, lesões micro e macrovasculares do diabetes. Então, sempre perguntar da retinopatia diabética, que normalmente precede a doença renal do diabetes. Então, a gente falava nefropatia diabética, mas o termo hoje adequado é a doença renal do diabetes. Dificilmente eu tenho doença renal do diabetes sem ter retinopatia diabética. Então, essa é uma informação importante da gente perguntar para o paciente. Infecção urinária de repetição, história de nefrolitíase, para a gente pensar em uropatia obstrutiva ou nefrite intersticial crônica, que a ITU de repetição pode causar. História compatível com glomerulopatia, então eu tento reconhecer na história se o paciente já teve síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, enfim. Na anamnese eu consigo ter uma boa direção aí em relação ao diagnóstico e em relação à etiologia, o exame físico da mesma forma. Então, a síndrome urêmica é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da azotemia progressiva, da azotemia grave. Ela vai acontecer tanto no paciente com doença renal crônica, quanto na injúria renal aguda. Só que na injúria renal aguda, ela acontece de forma muito mais grave e ameaçadora à vida. Aqui, como o quadro é crônico, na maioria das vezes o paciente se adapta e isso aparece de forma mais branda para a gente, menos ameaçadora à vida. Lembrar que a doença renal crônica é uma doença silenciosa, então ela só dá sintomas em estágio avançado da doença, principalmente estágio 4 e 5. Estágio 3B raramente, estágio A quase nunca, e 1 e 2 nem se fala. Então, a gente fala que estágio 4 e estágio 5, que o paciente realmente vai ter manifestações mais significativas. Nos estágios iniciais, às vezes a gente vê uma noctúria, ou seja, o paciente levanta mais à noite para urinar. Isso é um marcador relativamente precoce da doença renal crônica, importante no interrogatório dos diversos aparelhos, a gente questionar se o paciente tem noctúria. Então, não é só idade avançada, hiperplasia prostática, diabetes que causa noctúria. A doença renal crônica, o paciente tem precocemente uma dificuldade de concentrar a urina. Então, ele acorda à noite para urinar. Então, sempre que um paciente tem noctúria, eu tenho que avaliar creatinina, urina rotina, estimar a taxa de filtração glomerular dele. Uma outra situação é a hipertensão. A gente fala que hipertensão, ou ela é a causa da doença renal crônica, ou ela é consequência. Então, quase todos os pacientes com doença renal crônica, a imensa maioria, desenvolve hipertensão. Se não tinha, desenvolve. Então, é um outro sinal aí que um paciente que me chama a atenção. Já a síndrome urêmica franca, né, nesses estágios mais avançados, o paciente vai ter sinais de congestão pulmonar, então ele vai ter tosse seca, ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia aos esforços. Ele vai ter sinais de congestão sistêmica, então edema de membros inferiores, normalmente bilateral, simétrico, sem outros sinais flogísticos. Ele vai ter, pode ter ascite, derrame pleural, hepatomegalia, reflexo hepatojugular, urgência de jugular, tudo sinais de congestão sistêmica, também derrame pericárdico, mais raro, mas também é possível. Vai ter manifestação neurológica, e aí a gente tem inversão do ciclo sono-vigília, insônia e hipersonia diurna, tremores de extremidades, até casos mais graves de crise convulsiva, coma, rebaixamento mais importante do nível de consciência.
Ele vai ter manifestações hematológicas, como anemia, alteração de função de plaqueta e de leucócito. Então, é um paciente que normalmente tem um grau de imunossupressão, que está predisposto à infecção. Ele é um paciente que, mesmo com a plaqueta normal ali, de quantidade, de quantitativo, a qualidade está reduzida. Então, é um paciente que sangra mais, não só por esse motivo, mas por outros também. É um paciente que aumenta, tem um risco aumentado de sangramento, e aqui eu friso hemorragia digestiva alta e baixa. Enfim, a gente tem várias manifestações aí de quase todos os órgãos e sistemas do organismo. Aqui mostrando um edema importante de membro superior. Aqui nos exames complementares, pessoal, só para citar, a gente tem ureia e creatinina. Cistatina C, raramente a gente pede na prática, mas o nefrologista em situações específicas. Sódio e potássio. O sódio, se o paciente aqui é variável, mas normalmente hiponatremia é mais comum. O potássio também variável, mas em estágios mais avançados, principalmente com taxa de filtração glomerular menor que 20, o paciente tem hipercalemia. O cálcio pode estar reduzido ou aumentado. Na doença mineral e óssea, aqui ele pode ter hipocalcemia ou hipercalcemia. Magnésio, em estágios avançados, também tende a ficar alto. O fósforo tende a ficar alto, então o paciente fica hiperfosfatêmico. Aqui a acidose metabólica, em estágios também mais avançados. Anemia, no início a gente falou, foi comentado que o quadro sugere ser doença renal crônica pelo fato de ter anemia, isso é verdade. Então, eu falo assim, se eu tenho uma anemia, me fala a favor de ser doença renal crônica e não injúria renal aguda. Mas se eu não tenho anemia, não quer dizer que não é doença renal crônica. O que eu quero dizer com isso? É um achado que só é relevante se ele é positivo. Urina rotina, para eu ver se a urina é proliferativa, se tem leucocitúria, hematúria e proteinúria. Essa urina proliferativa me faz pensar em causas glomerulares. Eu quantificar a proteína albumina na urina, que a gente já falou, aqui para avaliar o perfil glicêmico, não só porque diabetes é uma causa importante, mas que pode ser comorbidade também, mesmo não sendo a causa da doença. Cinética de ferro, ácido fólico e vitamina B12, todo o perfil hepático. Lembrar que a albumina baixa aqui é um dos critérios de síndrome nefrótica, mas também é um marcador de mau prognóstico. Então, a albumina baixa, pessoal, pode ser 3 coisas: síndrome nefrótica, insuficiência hepática, então é um marcador de função hepática, mas pode também ser um marcador de desnutrição proteico-calórica. E paciente renal crônico desnutrido morre ainda mais. Perfil lipídico, tanto porque a dislipidemia aumenta ainda mais o risco de aterosclerose, mas também é um critério de síndrome nefrótica, né, o aumento de colesterol e do triglicérides. Ácido úrico, importante, sorologias para hepatite B, C e HIV, que a gente usa para encaminhar o paciente para hemodiálise, é obrigatório a gente ter esses exames, mas também porque está associado a glomerulopatias. Então, hepatite C aqui é importante associação com glomerulopatia membrano-proliferativa, hepatite B com membranosa, HIV, tem a doença renal do paciente com HIV, várias causas. Aqui pensando em lúpus, em vasculites, o P-ANCA e o C-ANCA, né? Vasculite aqui a gente tem a granulomatose de Wegener, a poliangiite microscópica. O PTH é um outro marcador que aumenta com a avançada doença renal crônica, é o hiperparatireoidismo, e ele também é um marcador para eu pensar em doença renal crônica e não injúria renal aguda. Então, é a anemia, o PTH aumentado e o critério ultrassonográfico. A vitamina D, que normalmente esses pacientes têm uma prevalência mais alta de redução da vitamina D, ou seja, de hipovitaminose D. Radiografia de tórax, eletro, eco e biópsia renal
quando eu tenho uma doença renal crônica de causa não definida, ou quando eu penso em glomerulopatia, síndrome nefrótica ou nefrítica. Aqui é um derrame pericárdio, é uma indicação, derrame pericárdio por síndrome urêmica, é uma indicação clássica de hemodiálise de urgência. Raramente a gente vê, antigamente isso era mais comum, raramente a gente vê o paciente hoje com um derrame pericárdio por uremia. Aqui as alterações no eletro do paciente com hipercalemia. Então, aqui eu tenho um eletro normal, aqui já começa eu ter uma onda T apiculada, que é um sinal importante de hipercalemia, e aí se vai piorando o potássio, eu vou ter um aplanamento aqui de onda P, eu vou ter um intervalo PR aumentado, como acontece no bloqueio atrioventricular, eu tenho infradesnivelamento de segmento ST, e a onda T, ela só vai apiculando mais, até eu formar um ritmo sinusoidal, que é praticamente o QRS se funde aqui com a onda T, esse é um ritmo pré-parada. Lembrar que a hipercalemia é uma das causas de PCR, é um dos Hs lá da PCR por AESP. E aí eu tenho as complicações da doença renal crônica: anemia, hipertensão, deficiência de vitamina D, acidose metabólica, hiperfosfatemia, hipoalbuminemia e o hiperparatireoidismo. Quanto maior o grau da doença, quanto mais avançada a doença, maior a porcentagem dessas complicações. Quanto mais os estágios iniciais, essa porcentagem vai ser bem reduzida. Então, são complicações que acontecem com mais frequências com a avançada doença. E vamos tratar, para a gente não se delongar tanto mais, a doença renal crônica, o acompanhamento visa eu tratar as complicações da doença, eu tentar retardar a progressão da doença, ou seja, tentar estabilizar a doença. Em estágios iniciais, eu sou mais efetivo na estabilização da doença. Em estágios mais avançados, eu consigo diminuir a velocidade de progressão, mas raramente ou quase nunca eu consigo impedir essa progressão. Reduzir o risco cardiovascular e, com o avançar da DRC, preparar o paciente para iniciar a hemodiálise ou diálise peritoneal ou ser submetido ao transplante renal. Então, das complicações aqui, a anemia, a gente considera conceito de anemia menor que 13 em homem, menor que 12 em mulheres. O paciente com doença renal crônica, eu tenho que avaliar a hemoglobina dele com periodicidade. Quanto menor a taxa de filtração glomerular, mais frequente eu tenho que fazer essa avaliação. E o paciente vai ter anemia por várias causas. A principal delas é a redução da eritropoetina, todos sabemos. A anemia ferropriva, então eu tenho ferritina baixa, índice de saturação baixo. Eu tenho uma maior ocorrência de deficiência de ácido fólico e vitamina B12. A própria inflamação crônica também é causa de anemia. A doença óssea relacionada à doença renal crônica, que a gente chamava de osteodistrofia renal, também favorece a ocorrência da anemia. Mas as principais delas, vamos falar aqui da reposição da eritropoetina, que a gente normalmente faz quando a hemoglobina está menor que 10, a gente usa alfa-poetina, de preferência subcutâneo, a gente não usa endovenoso, e o alvo não é tornar essa hemoglobina normal, eu não tenho que deixar ela acima de 13, deixar acima de 13 aumenta morbidade, o paciente fica mais hipertenso, pode ter trombose, AVC, aumenta a mortalidade, então eu tenho que deixar aí até 11,5, não mais que isso, e controlar essa dose, se vai ser 4.000, 1, 2, 3 vezes por semana, subcutâneo, e aí eu vou controlando essa dose para chegar nessa hemoglobina alta. Isso aumenta muito a qualidade de vida do paciente, e tem alguns estudos mostrando que diminui a velocidade de progressão de doença. A reposição de ferro, pessoal, eu posso usar ou quando o paciente tem anemia ferropriva, ou se ele não tem anemia ferropriva, mas ele está usando uma dose alta de eritropoetina, eu preciso reduzir essa dose
Então, às vezes eu reponho ferro com esse intuito. Eu só não reponho quando a ferritina está maior que 500, principalmente aí, maior que 1.000 a gente não repõe, mas maior que 500 a gente já evita essa reposição de ferro, para também não dar uma sobrecarga de ferro, que tem suas consequências aí, principalmente para o tecido ósseo e hepático. Se o paciente está em tratamento conservador, eu tento repor via oral. Lembrar que longe das refeições e com suco cítrico, né, o ácido cítrico aumenta a absorção. Então, se o paciente tolerar, eu posso usar aí de 2 a 6 comprimidos de sulfato ferroso. Lembrar que tem muita intolerância gastrointestinal que atrapalha esse uso. Se o paciente está em terapia dialítica, eu uso o endovenoso. Aí a gente usa o noripurum endovenoso, diluído num soro de 100, evita fazer mais rápido que 60 minutos pela ocorrência de hipotensão, taquicardia como efeito colateral. Então, a gente normalmente faz uma dose de ataque de 10 ampolas e depois mantém ou semanal ou a cada 15 dias, dependendo de cada caso. Quando o paciente está tratando infecção com antibiótico, a gente suspende o noripurum endovenoso. Eu reponho ácido fólico e vitamina B12. Antigamente, a gente repõe em todo paciente com doença renal crônica. Hoje, a gente só repõe se tiver deficiência. Então, a gente dosa o ácido fólico sérico e a vitamina B12. Rapidamente sobre a doença mineral e óssea relacionada à doença renal crônica ou osteodistrofia renal, eu vou ter anormalidades do metabolismo de cálcio, fósforo, PTH e vitamina D. Isso vai alterar todo o meu contexto ósseo, vai alterar remodelação, mineralização, volume, crescimento, força. Isso faz com que o meu osso fique fraco. Aumenta bastante a incidência de fratura óssea. E a doença renal crônica, pelas alterações no cálcio e do fósforo, principalmente, aumenta muito ainda a prevalência das calcificações vasculares, principalmente calcificação de camada média, deixando o vaso enrijecido, como eu falei. Então, ela aumenta o risco de fratura e deformidade óssea, causa dor crônica, fraqueza muscular, calcifica o vaso e aumenta ainda mais o risco de óbito por doença cardiovascular. Deformidades ósseas graves, gente, como essas aqui que eu trouxe para exemplificar para vocês. E eu trato com dieta pobre em fósforo, eu uso remédios que são quelantes de fósforo, então o sevelamer ou o carbonato, se eu usar na refeição, ele diminui a absorção do fósforo do alimento, então é fundamental. O colecalciferol é a vitamina D, então eu faço uso da vitamina D se ela estiver reduzida, e isso tem um impacto na redução do paratormônio. Eu uso análogo de vitamina D, que é o calcitriol e o paracalcitol, que reduz o PTH, e eu uso calcimimético, que é o sinacalcete, que também reduz PTH e controla a doença. E se a doença for refratária ao tratamento clínico, eu faço o tratamento cirúrgico, que é a paratireoidectomia. Então, a retirada das paratireoides, que é realizada pelo cirurgião cabeça e pescoço. Para tratar os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, e os mais comuns são esses aqui, que eu já citei ao longo da aula. Isso é importante a gente pesquisar e tratar. Lembrar que esse paciente tem imunossupressão, então ele está predisposto, então eu tenho que vacinar anualmente contra influenza e Covid, e a cada 5 anos contra pneumocócico, com a vacina pneumocócica, principalmente se o clearance é menor que 30, se usa imunossupressor, se é diabético ou se tem síndrome nefrótica. Vacina contra hepatite B, sempre tem que fazer nos pacientes. A diferença que não é 3 doses, como é usualmente, são 4 doses e doses dobradas. Em vez de 1 ml, a gente faz 2 ml 4 vezes. E a gente dosa o anti-HBS para ver se o paciente está protegido. Eu tenho uns fatores de risco também para progressão mais rápida da doença renal crônica. Eu comentei com vocês alguns deles já. Então, a nefropatia diabética ou doença renal do diabetes,
é uma etiologia que faz o prognóstico da doença ser pior. Então, se eu tivesse que escolher a causa da doença renal crônica que é pior para o paciente, uma delas seria o diabetes, porque a evolução é, em geral, pior do que a hipertensão ou outra causa. Quanto menor a taxa de filtração, pior o prognóstico. Quanto maior a albuminúria, pior. Quanto maior a idade, pior. Sexo masculino, desculpa, normalmente é pior. Raça negra, se eu tenho hipertensão mal controlada, se o paciente não controla o diabetes, se ele é dislipidêmico, se ele fuma, se ele é obeso, se ele já tem doença cardiovascular e se ele usa droga nefrotóxica. Tudo isso piora o prognóstico da doença por motivos aí óbvios, alguns com mais evidência científica, outros com menos, mas todos aí sabidamente fatores de mau prognóstico. E como que eu reduzo a velocidade de progressão da doença? Primeiro, eu controlo se é hipertensão ou diabetes, né, se o paciente é hipertenso e diabético, eu controlar o diabetes e hipertensão, obviamente, é fundamental. Mas aqui eu tenho drogas e medidas em geral que reduzem a progressão da doença. Então, gente, IECA ou BRA. Aqui ou tá grande, porque eu nunca associo um com o outro. Mas são drogas que não têm efeitos só antihipertensivos, eles têm efeitos nefroprotetores. Então, principalmente pela redução da perda de proteína na urina. Então, é obrigatório, desde que eu não tenha contraindicação, eu usar ou IECA ou BRA. Principalmente em paciente diabético com albuminúria, mas não só, em qualquer causa de doença renal crônica que eu tenho albuminúria, ou até microalbuminúria, eu tenho que usar IECA e BRA, mesmo se ele não for hipertenso. Claro que se ele não for hipertenso, eu vou usar com cuidado, porque ele pode ter hipotensão sintomática, mas eu vou tentar usar porque ele diminui a velocidade de progressão da doença. Eu nunca uso os dois juntos, porque a incidência de hipercalemia com essa associação é proibitiva. Então, a gente nunca usa. Infelizmente, a gente vê aí, com frequência, captopril e losartan numa mesma prescrição, para matar o nefrologista de raiva. Os inibidores de cotransportador sódio-glicose 2, que é os famosos SGLT2, aqui a gente tem a dapaglifosina, que é o Forxiga, e a empaglifosina, que estão mudando aí o tratamento conservador da doença renal crônica. Impacta muito positivamente na redução da velocidade de progressão. Então, mesmo em pacientes não diabéticos, também a mesma forma do IECA ou BRA. Se o paciente não for diabético e tiver doença renal crônica e albuminúria, eu uso dapaglifosina. Claro que se ele não é diabético, eu tomo cuidado com hipoglicemia. Aqui também, gente, os antagonistas do receptor mineralocorticoide não esteroide, que é a finerenona, que é o Firialta, também a espironolactona é antagonista também não seletivo. A finerenona ou Firialta é seletivo, então tem menos efeitos colaterais do que a espironolactona, e mostrou muito benefício de diminuir velocidade de progressão da doença em paciente diabético. Então, aqui é paciente principalmente diabetes tipo 2, aqui restringe, não é igual aos outros dois aqui, que não tem a obrigatoriedade de ser diabético, aqui restringe a pacientes diabéticos com doença renal crônica. Também tem risco de hipercalemia, então a gente tem que tomar cuidado. E a dieta? Então, paciente com doença renal crônica, eu não faço dieta hiperproteica. É de 0,8 a 1,2. Alguns estudos mostram que mais próximo de 0,8 gramas por quilo por dia. Menos que isso, piora o prognóstico, e mais do que 1,2 faz evoluir mais rápido a doença. Como eu comentei, controla a pressão arterial, de acordo com a diretriz de hipertensão, ainda de 2020, tá? Acabou de sair uma de 2025, mas ainda de 2020 aqui, menor que 13/8. O Cadigo, ele é mais arrojado,
que é mais semelhante à diretriz recém-saída do forno aí de 2025. O CADIGO já era arrojado desde antes. Fala que tem benefício de controlar a pressão arterial sistólica para menor que 120, desde que o paciente não tenha sintoma de hipotensão. O diabetes, hemoglobina glicada menor que 7, se o paciente for jovem, não tiver hipoglicemia frequente, até menor que 6,5. Eu trato a doença de base, quando ela tem tratamento específico, glomerulopatias. Então, eu tenho uma nefrite lúpica, eu tenho que usar corticoide, ciclofosfamida, micofenolato, ou seja, nesse caso eu tenho um tratamento específico. Uma nefrite intersticial, que eu uso corticoide, suspendo a droga, uma vasculite que eu também trato da mesma forma, como eu dei o exemplo do lúpus, medicações específicas para tratar a doença, isso é fundamental. Eu controlo a anemia, acidose, desnutrição e a doença óssea, e eu, obviamente, vou evitar novas agressões renais. Então, são pacientes que eu vou evitar usar antibiótico nefrotóxico, como vancomicina. Então, se eu tenho linezolida ou teicoplamin no hospital e ele está internado e precisa usar antibiótico de amplo espectro para cobertura de gram positivo, eu vou evitar usar vanco. Vou tentar usar linezolida ou teicoplamina. E se eu for usar vanco, eu vou usar a dose corrigida. Aminoglicosídeo, polimixina B, anfotericina B, se eu tiver que usar ou para tratar leishmaniose ou para tratar infecção fúngica, eu tento usar a liposomal, que é menos nefrotóxica do que a desoxicolato. Anti-inflamatório nem esteroidal, nem se fala. Eu evito usar contraste iodado, se for muito fundamental, eu faço a profilaxia pré e pós. Lembrar que o gadolínio da ressonância, ele não é nefrotóxico, diferente do contraste iodado, que é. O gadolínio, ele tem um risco muito teórico, ainda mais com os gadolíneos mais novos, de fibrose sistêmica nefrogênica em doenças muito avançadas, com clearance menor que 30, mas é mais seguro de usar do que o contraste iodado. Então, se eu tenho a ressonância e eu preciso fazer uma tomografia, com contraste, eu prefiro fazer a ressonância com gadolínio, se eu tenho ela disponível. Eu hidrato bem o paciente, evito tanto hipervolemia quanto hipovolemia. Mudanças de estilo de vida, fundamental. Então, paciente obeso, com sobrepeso, renal crônico, prognóstico ruim, então tem que tratar. Atividade física regular, parar de fumar, ter uma alimentação saudável. Essa alimentação, ela vai variar de acordo com o estágio da doença renal crônica, tanto em relação à proteína, quanto à restrição hidrossalina, quanto à dieta pobre em potássio e fósforo. Então, vai depender do estágio e dos exames específicos aí do paciente. E com a avançada doença, só para a gente finalizar, eu educo o paciente sobre as modalidades, sobre as indicações, sobre as perspectivas, como vai ser a rotina dele. Eu escolho com o paciente a modalidade, se vai ser hemo, se vai ser diálise peritoneal. Se for hemodiálise, eu já faço a confecção da fístula, encaminho para o vascular, fazer a fístula arteriovenosa. Lembrar que a fístula arteriovenosa, ela demora de 1 a 3 meses para maturar, para eu conseguir usar. E eu avalio qual o melhor momento de iniciar a terapia. Eu posso iniciar a terapia, pessoal, de urgência. Então, é urgência, é risco eminente de vida. Se o paciente tiver hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, hipervolemia refratária. Então, aqui, fiz as medidas farmacológicas, solução polarizante, resina de troca, beta-2 agonista, furosemida, continuou hipercalêmico. Repus bicarbonato de sódio, continuou com acidose. Fiz furosemida dose alta, às vezes até bloqueio triplo diurético, continua refratário. E aí não tem o que fazer, a não ser indicar diálise. E alguns sinais aí de
síndrome urêmica grave, como a encefalopatia urêmica, sangramento urêmico ou pericardite urêmica, que também é indicação de hemodiálise aí de urgência. E eu posso começar também de forma eletiva, então estou acompanhando o paciente, já eduquei, já fiz fístula, está tudo certo, o paciente ele está com clearance menor que 10, até que ponto eu tenho que esperar ele entrar em urgência? Paciente diabético, normalmente a gente tem um limiar um pouco maior, porque normalmente ele fica sintomático antes, ele fica hipervolêmico antes e fica hipercalêmico também antes do que o não diabético. E para tomar essa decisão, eu avalio o estado nutricional, se o paciente está desnutrindo por hiporexia, perdendo peso, eu inicio antes. Os sinais e sintomas dele, se eu estou conseguindo controlar a pressão, é comum esses pacientes não conseguirem controlar a pressão sem a terapia, e se ele está ficando muito hipervolêmico, mesmo com diurético via oral. Aqui, via oral, porque eu estou pensando num contexto ambulatorial. Eu tenho 3 modalidades, pessoal, a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal. Aqui, falando rapidamente, cada um tem suas vantagens. Então, a hemodiálise, normalmente, a gente faz 3 vezes por semana, via de regra, 4 horas cada vez. Então, 12 horas semanais. Ou segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sábado. Isso é o padrão. Tem paciente que faz diálise diária no contexto privado, convênio particular. Mas no SUS, 3 vezes por semana, em geral. O paciente ele tem um maior controle volêmico, então eu coloco na máquina lá quanto que eu quero que o paciente perda de líquido, ele precisa fazer uma menor restrição alimentar, tem que fazer restrição, mas é menos. O acesso, ou é o catéter de duplo lumen, o Shire, que é de curta permanência, não é um acesso ideal, aqui pensando no paciente crônico, né, não estou falando do agudo. O catéter tunelizado ou de longa permanência, que é o Permicat, e a fístula arteriovenosa ou a prótese. A fístula é o melhor acesso, é o que infecta menos, que dura mais, então é o melhor para o paciente. A diálise peritoneal tem a vantagem de o paciente não tem que ir 3 vezes por semana numa clínica. Normalmente, a gente faz a diálise peritoneal automatizada, que ele faz à noite, em geral, de 8 a 12 horas, dependendo de cada caso, toda noite. Também aí não é 3 vezes por semana, porque é um método dialítico menos eficaz, menos eficiente. Então, tem que fazer todo dia à noite. Aqui, o problema é que a UF depende do peritônio do paciente e da concentração da bolsa. Eu não consigo programar na máquina quanto que eu quero perder. Então, eu tenho menos controle volêmico. E o transplante, pessoal, de longe, é a terapia renal substitutiva ou terapia de suporte renal artificial, que tem maior qualidade e maior expectativa de vida. Então, quando eu comparo com a hemodiálise e a diálise peritoneal, o transplante é infinitamente menor. Mas tem que ser avaliado o risco cirúrgico, eu preciso saber que eu vou usar imunossupressor o resto da vida, então o paciente ele vai ter maior risco de infecção oportunista, de neoplasias, vai precisar acompanhar bem de perto. Aqui a hemodiálise eu não vou me delongar muito, eu comentei com vocês já anteriormente, aqui é a diálise peritoneal, importante o treinamento dos familiares e do paciente, o enfermeiro, especialista aqui em diálise peritoneal, faz esse treinamento, porque as consultas vão ser só mensais, ele só vai ver o nefrologista mensal. A diálise é ele que vai fazer, ou o familiar, quando o paciente não tem condição, com um treinamento adequado. Aqui o transplante renal, que pode ser vivo ou falecido. Então, gente, para fechar, tratamento da doença renal crônica, retardo à progressão da doença com IECA ou BRA, inibidor de SGLT2, dapaglifosina, controla a pressão, a glicemia, e se for diabético, tipo 2, eu uso a finerenona. Eu previno complicações, desnutrição, anemia, doença óssea, acidose. Eu modifico as comorbidades do paciente, então, se ele tem insuficiência cardíaca, eu vou tratar. Se ele tem doença arterial obstrutiva periférica, neuropatia, retinopatia, tudo para melhorar a qualidade de vida, reduzir risco cardiovascular. E eu preparo o paciente para terapia renal substitutiva, se a doença evoluir para tal.
Então, para finalizar, take home message, doença renal crônica é a via final comum de várias doenças renais e ela caracteriza-se por lesão renal e ou redução da taxa de filtração glomerular. É uma apresentação clínica insidiosa e os sintomas só vão aparecer em fase tardia, sendo necessária a investigação de paciente de risco. Então, isso aqui é importante, eu não comentei. Todo paciente com mais de 40 anos, hipertenso, um desses, tá? Não necessariamente mais de um. Mais de 40 anos, ou hipertenso, diabético, história familiar de doença renal crônica, portador de doença cardiovascular, uma vez por ano tem que dosar creatinina sérica e fazer pelo menos uma urina rotina, se eu tenho condição, fazer uma relação albumina, creatinina e amostra isolada de urina. Porque a doença é silenciosa, eu preciso fazer o screening em paciente de risco. No segmento é fundamental o tratamento rigoroso dos fatores de risco e das complicações, e a terapia renal substitutiva é o tratamento do último estágio da DRC e inclui as 3 modalidades, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante, e o transplante é de longe a que se associa a maior qualidade e expectativa de vida. Obrigado, pessoal. Excelente aula, Dani. Muito bom, muito sucinta, muito direta e com conteúdo muito rico aí, né? Eu acho que acendeu a luz aí na cabeça de todo mundo, assim, a importância da gente saber a base do problema, né? E começar a iniciar o tratamento precoce, né? E a investigação nos pacientes, né? Alguém que tem alguma dúvida aí, alguém quer perguntar alguma coisa, ou a Laís quer perguntar. Pode abrir o microfone, Laís, vamos conversar. Boa noite, Daniel. Primeiro, obrigada pela aula aí, realmente foi muito legal, muito boa, abordou muita coisa que a gente vê no dia a dia do nosso trabalho mesmo ali. E, Daniel, eu gostaria de pedir uma orientação mesmo sobre antibiótico terapia na doença renal crônica, principalmente nos pacientes que chegam com foco no sítio da diálise, catéter, fístula, porque isso realmente acaba chegando bastante ali na UPA, encaminhado pelo INED, com cartinha e tal, e às vezes a gente fica meio sem saber se tem alguma diferença, lógico, ajuste renal, beleza, mas assim, numa primeira abordagem, o que você orienta a gente nesses pacientes, assim, com essa situação de infecção? Legal, Laís. Vamos lá. Então, normalmente, quando a clínica de hemodiálise encaminha para internação, são pacientes, primeiro, que eles estão, o nefrologista avaliou e indicou internação por algum motivo. Por quê? Na clínica de hemodiálise, a gente tem ceftazidina e vancomicina. E nesses pacientes com clínice menor que 10, é seguro fazer essas 2 drogas 3 vezes por semana na hemodiálise. Então, se eu fizer 1 grama de vanco e 2 gramas de ceftazidina 3 vezes por semana, os estudos mostram que o paciente está bem tratado para infecção de corrente sanguínea, para infecção de fístula ou de prótese. Então, há alguns anos atrás, a gente não tinha essas medicações, há mais de 3, 4 anos atrás. Agora, já desde essa época, a gente tem, antes era gentamicina e vanco, agora ceftazidina e vanco. Então, quando o nefrologista encaminha para o UPA, para a internação, por algum motivo, ele acha que o paciente tem que estar em regime hospitalar. No UPA não tem essas medicações, né? Certo, Antônio? Certo, Dani, não temos. Então, nesses casos, assim, de infecção de corrente sanguínea, a conduta é transferir mesmo para o Stella Maris, que é o hospital de referência para a clínica de hemodiálise aqui, para a gente fazer esse tratamento internado. Um número muito maior de pacientes que vocês recebem na UPA está fazendo esse tratamento sem internar na clínica de hemodiálise com esse protocolo que eu citei. Sempre corrige dose, né, Laís? Assim, então, como eu comentei, se esse paciente está internado, eu vou fazer ceftazidina e vanco,
eu vou fazer diário e não 3 vezes por semana, eu vou fazer 1 grama de ceftazidina por dia e vou fazer 500 miligramas de vancomicina por dia, já que aqui em Caraguá, nem no regional, nem no Estela Maris, eu doso a vancinemia para saber exatamente qual que é a dose ideal para cada paciente. Perfeito, Dani. Eu queria que você desse assim, agora minha dúvida, não, na verdade, eu quero que você oriente um pouco o pessoal quanto ao uso de AINES em idosos. A gente vê muito paciente lá tomando cetoprofeno. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião como nefrologista aí pra gente? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o risco do anti-inflamatório? Tirando questão de atopia, né? Falar risco, assim, mais prático. Doença ulcerosa péptica. Então, se o paciente tem doença ulcerosa péptica, o uso do AINE, e aí é mais prolongado, vai ter risco aí de hemorragia digestiva, até de úlcera perfurada, né? Mas isso normalmente é um uso mais prolongado. Dificilmente, com poucas doses, o paciente vai ter esse risco do ponto de vista de doença ulcerosa péptica. O outro é cardiovascular, então tem um risco de retenção hidrossalina, de descompensação de uma insuficiência cardíaca, e aí poucas doses já pode ser suficiente, dependendo da idade, do grau da doença cardíaca. Do ponto de vista renal, pessoal, eu tenho uma dose cumulativa, que aumenta o risco, e tem uma reação idiosincrática, ou seja, uma dose, dependendo do paciente, já pode causar a necrose tubular aguda nefrotóxica. Então, assim, e há mais um detalhe. Lembra lá que da questão do COX-1, COX-2, então eu tenho anti-inflamatórios que são inibidores seletivos, por exemplo, o celecoxib, que diminui muito o risco desse efeito colateral da doença ulcerosa péptica, mas para o rim tudo é igual. Ou seja, não tem um mais seguro que o outro. E com uma dose, eu já teria um risco. Então, é pesar custo-benefício. Então, se é idoso, gente, eu não passo anti-inflamatório sem ver uma creatinina nele. Não acho seguro. Não acho. Eu vou tratar com analgésico, eu vou tratar com opioide, com corticoide até, que a gente sabe os riscos, né, outros riscos, mas eu evito o anti-inflamatório em idoso sem ver a creatinina. Mas dosei a creatinina, tem uma creatinina normal ou pouco alterada, uma taxa de filtração glomerular que eu posso calcular ali no aplicativo rapidinho, acima de 60, aí o risco é baixo. Aí eu posso usar o mínimo de tempo possível. Perfeito, Dani. Tem uma pergunta do Dr. Bruno Hauck aqui, ó. Doutor, boa noite. Poderia falar sobre restrição de hidratação para esses pacientes? Como otimizar a prescrição e como fazer a restrição hídrica? No caso, para pacientes que iremos internar. Excelente pergunta. Bruno, né? Bruno, boa noite. Bruno. Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, a gente está falando de uma doença com espectro muito, muito amplo. Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, do paciente dialítico, paciente que faz hemodiálise, que encaminhou lá, é um paciente que 100% das vezes, eu posso falar, ou quase 100% das vezes, eu tenho que fazer restrição hídrica. Por quê? É um paciente que ou não urina, não tem diurese residual, é anúrico, ou ele urina, tem diurese residual, mas ele é insuficiente para manter a normovolemia. Então, dialítico é igual restrição hídrica. Uns menos, outros mais, dependendo da diurese residual do paciente. Então, se o paciente não urina, a gente faz uma restrição hídrica de até 600 ml por dia. Isso é água e outros líquidos. Então, é uma restrição bem intensa. E aí eu coloco isso na prescrição. É óbvio que esse paciente eu não vou deixar soro de manutenção, obviamente. Eu vou diluir as medicações com a menor quantidade possível. Então, se eu posso diluir uma Vanco com 100 ml de soro fisiológico, para que eu vou usar 250 ou 500? Certo? Então, isso é o paciente dialítico. Agora, a doença renal crônica com esse espectro,
Tem paciente que está lá com doença renal crônica agudizada com vocês, por exemplo, creatinina basal é de 2, ele chega lá 3. Mas o paciente está com diarreia e vômito, está desidratado, e aí, nesse caso, obviamente, sem restrição hídrica, você vai suspender diurético, se estiver usando, e vai hidratar, endovenoso, sem medo de ser feliz. Reavaliando, claro, auscultando, examinando, mas você vai tratar a hipovolemia do paciente. Então, a gente está falando de uma doença que tem um espectro grande, que a gente vai ter que analisar cada caso. Não sei se eu te respondi, mas se quiser falar de algum caso especificamente que gerou dúvida. Uma outra coisa em relação a... só porque eu falei de suspender diurético aqui, eu lembrei. Nunca a gente usa furosemida... Nunca não, quase nunca a gente usa furosemida com soro, hein, pessoal? Nunca, quase nunca. Vou dar 2 exemplos de exceção. Uma hipercalemia, que eu quero espoliar potássio, mas eu não quero espoliar volume. Aí eu posso usar a furosemida e o soro. E uma hipercalcemia, ou seja, eu tenho mieloma múltiplo, estou com cálcio estourado, que eu quero hiperidratar o paciente, mas eu quero aumentar a eliminação urinária de potássio com a furosemida. Aí eu uso os 2. Tirando esses 2, não existe outra justificativa para eu usar furosemida com soro. Ou um ou outro, eles são antagônicos. Excelente, Dani. Alguém mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário? Acho que é isso, né, Dani? Eu acho que ficou bem descrito aí. Todo mundo deve ter mais alguma dúvida, mas aí a gente vai perguntando para você, a gente vai tirando as dúvidas com vocês aí durante o decorrer do tempo, né? Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer ao Dr. Daniel por disponibilizar esse tempo aí para a gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Daniel? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Antônio. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Dani. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.